A questão é desse cosmovisão quando a pessoa tá no templo. Sim. E quando ela sai fora do templo, que ela meio que, tipo, sai desse ambiente e vive o ambiente que ela tá sentindo. Ao seu ponto de ver, como é que é? É certo? É errado? Então, Paulo vai dizer aos Gálatas assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Fazei para mim. Glória Para a glória de Deus. De Deus, né? Então, a gente não pode dividir o que é uma vida espiritual do que é uma vida natural. Isso não existe. Ou você vai ser um homem natural, ou você vai ser um homem espiritual. E isso em todos os aspectos. E isso pode ser até um pouco difícil. Pensa na vida de uma pedagoga, né? Uma professora. Poxa, qual que é a diferença de uma professora cristã para uma não cristã no seu trabalho? É difícil. Né? Qual que é a diferença de um psicólogo cristão para um psicólogo não cristão? Entrei num tema mais difícil ainda. Né? Mas a gente precisa viver um cristianismo que ele não pode ser limitado ao templo. Nós precisamos entrar ali. E o templo ele só tem um sentido. O sentido do templo é viver em comunidade. A hora que eu saio dali, agora eu tenho uma missão. Eu não tenho mais um sentido. O sentido está ali, agora eu tenho uma missão. Eu volto para fora. Mas eu não vou para outro mundo. Eu não estou indo para outro ambiente. O ambiente é o mesmo, ele precisa ser restaurado por Cristo. E hoje, Cristo não está aqui. Então, hoje ele precisa ser afetado pelo seu cristianismo. Então, eu não posso guardar o meu cristianismo para dentro do templo e sair para fora e achar que eu tenho que viver agora uma vida à parte. Não. É o que a gente vê todo dia, né? É o que eu disse no começo. Tá. Essa é a visão católico-romana das coisas. É como se eu tivesse duas vidas, uma sagrada e uma secular. E o que fazer para melhorar isso? O que fazer para melhorar isso é eu entender agora qual que é a minha missão. Tá. Se eu consigo entender o início, o meio e o fim, eu entendo o amor de Cristo por mim. Eu entendo tudo que ele pagou e tudo que ele fez. E agora eu olho para essa humanidade e eu vejo o caminho que ele está tomando. E eu deixo esse amor de Cristo crescer cada vez mais em mim. Eu busco isso diariamente. Naturalmente. A minha primeira coisa que eu vou pensar é... Poxa, eu preciso mostrar isso para outros. Eu preciso fazer com que isso que me afetou afete a outros. Eu preciso viver isso. E é muito... Parece difícil, mas se a gente pegar o Sermão do Monte... O Sermão do Monte, ele é basicamente a lei do cristianismo, né? Como viver uma vida cristã. Então, se você tiver qualquer dúvida com relação a... Poxa, como é que eu vou afetar a sociedade? Sermão do Monte. Primeiro você tem as bem-aventuranças, depois você tem a luz do mundo, né? Bem-aventurados sois vós e tal. E você é a luz do mundo, não pode esconder uma luz debaixo de uma mesa, né? A luz foi feita para iluminar. Você é o sal da terra. Se você não salgar, de nada você serve. De nada você serve. Só que, olha que louco isso, porque o sal, hoje pra gente, ele salga. Essa é a única função que a gente tem hoje, né? Mas naquela época não tinha geladeira. Então, o sal ele tinha uma outra função. Se você pegar e tentar interpretar essa passagem naquela época, o que eles estavam ouvindo quando Jesus falou bem assim, vocês são o sal da terra. Ele não estava falando só sobre dar sabor às coisas, só colorir as coisas. Mas como não tinha geladeira, quando você queria preservar algo, você precisava colocar no sal. Exato. Então, o que Jesus estava dizendo é assim, vocês são o que preservam a humanidade. Entendi. Vocês são o que... O que estão cuidando. Os que deveriam manter ela pura, ela boa. Vocês são o que deveria preservar para que ela não acabe. Entendi. De um jeito cristão, né? Claro. Então, é isso. É um mandato cristão, né? O que eu tenho que fazer a hora que eu sair do templo? Agora, eu tenho que viver o meu cristianismo. Meu cristianismo não é para o templo. Meu cristianismo é para fora do templo.